Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o filme Viúva Negra, que estreou agora no dia 9 de julho. Nós estávamos esperando ansiosamente por esse filme. Devido à pandemia, ele foi adiado diversas vezes, nós já estávamos enlouquecendo. Também era um filme que a gente estava pedindo muito já, fazia muitos anos que a gente estava pedindo pelo filme solo da Viúva, né? E a Marvel estava adiando. Chegou o filme da Capitã Marvel antes da Viúva e não chegava o filme da Viúva Negra, da nossa Natasha. Bom, a Viúva Negra é a Natasha Romanoff. Ela foi introduzida no universo do MCU, do universo Marvel, pela primeira vez em Homem de Ferro 2, né? A Natasha, ela era uma assassina, né? Ela foi criada na Sala Vermelha. Ela era uma assassina russa e a gente não conhecia muito o passado dela. São mais os fãs dos quadrinhos aí que conhecem todo o passado dela, como ela foi criada como uma assassina e espia russa. E ela acabou desertando e indo para o lado da SHIELD e acabou entrando para os Vingadores. Quando conhecemos ela no universo da Marvel, né, do cinema, ela já está do lado da SHIELD, ela já está, né, entrando para a iniciativa Vingadores e a gente conhece ela aí com o Tony Stark. E ao longo dos anos, acompanhando o universo da Marvel, a gente foi pedindo os filmes da Viúva Negra, né? A gente queria saber mais sobre essa origem. Durante os filmes, várias vezes é citado o passado dela. Em Vingadores 1, o Loki menciona, né, o passado vermelho dela, toda a culpa que ela tem. Em Ultron, nós ficamos sabendo mais sobre o passado dela, a culpa, vivemos os vilumbres da Sala Vermelha, onde ela foi criada, mas nunca, assim, algo concreto. E a gente insistindo, Marvel, pelo amor de Deus, lança um filme da Viúva Negra pra gente saber sobre esse passado, a gente quer saber o que aconteceu em Budapeste. E a Marvel não lançava, e isso, na verdade, foi um grande debate aí que tomou todo mundo, né? Por que eles não lançavam o filme da Viúva Negra? Esse filme veio tarde demais, principalmente depois dos acontecimentos de Ultimato, que a nossa Nath morre. E então, assim, muita gente ficou, por que vão fazer um filme solo dela agora? Ela já morreu, nossa fada injustiçada, agora não adianta mais, né? E realmente, muito injustiçada a nossa viúva. Ela merecia muito os filmes antes. É uma coisa assim que a gente nunca vai entender. E depois do lançamento de Viúva Negra, assim, a raiva tomou ainda mais, porque, meu Deus, ela merecia muito os filmes antes. Viúva Negra aí entrou facilmente entre os melhores filmes da Marvel. Ali, pra mim, quase chegou ao nível de Soldado Invernal. As cenas de ação estão maravilhosas, estão muito bem coreografadas. Tanto a Scarlett Johansson quanto a Florence estão muito bem, assim, quando elas estão juntas em cena, elas tiveram uma química incrível. Você não sabe quem luta melhor ali, as duas estão muito bem, elas criaram uma química, assim, muito boa. É uma pena a gente ter só um filme com elas. O roteiro do filme tá muito bom. Há pessoas reclamando que os vilões ficaram um pouco de lado. Sim, eles ficaram um pouco de lado. Só que eu não vi isso como uma grande falha. Apesar de muitos filmes, quando os vilões não são bem aproveitados, e isso dá uma falha muito grande, o roteiro fica vazio, mal explorado, isso não aconteceu em Viúva Negra. Isso tinha probabilidade de dar um erro enorme. Isso tinha, assim, o perigo de não dar certo. Mas em Viúva Negra não aconteceu, até que foi bem fechado o passado da Natasha. Mas assim, o importante do roteiro do filme e para a história da Natasha, o foco dele era a família e era a culpa da Natasha de todas as coisas que ela fez do passado dela por ela ter sido criada na Sala Vermelha. Então eu vejo mais que o filme dela era sobre a Sala Vermelha e sobre o passado dela. E nisso o filme se resolveu muito bem,
porque conseguiu resgatar a família dela, conseguiu criar esses laços que ela precisava com o passado, e a gente entender da onde vinha essa culpa, da onde vinha essa Natasha que a gente via em Os Vingadores, via nos outros filmes, e muitas vezes a gente não entendia. Ela citar tanto os Vingadores como a família dela, e até mesmo o final de Soldado Invernal, o final de Guerra Civil, ela soltando os arquivos, falando da lista dela que não parava de sangrar. Então faz muito sentido isso. Então o roteiro, ele ficou redondo e ele não faltou nada. Ele conseguiu fazer a passagem pela infância da Nath, conseguiu esclarecer da onde ela veio, o que foi a Sala Vermelha, o que é a Sala Vermelha, da onde ela carrega essas culpas, e conseguiu linkar com a família dela, as culpas dela, conseguiu trazer um pouco os vilões, e que pode dar continuidade sim para outros filmes, dessa vez com o manto da Viúva Negra com a Yelena. Então, pra mim, o roteiro conseguiu ser redondo e não ficou raso. Focou muito mais o roteiro nos sentimentos da Nath e linkou isso com o Ultimato, o porquê ela tomou a decisão de fazer o sacrifício, né? De porquê que ela resolveu se jogar no lugar do Clint, coisa que muita gente ainda julga, né? Não aceita ela ter morrido em Ultimato. Eu sou uma das que fico muito chateada, mas eu apoio a decisão criativa de ter matado a Nath. Eu sou uma das que entendi o motivo, justamente porque ela sempre teve esse pé atrás de ser uma vingadora e não se identificar muitas vezes como uma super-heroína, justamente pelo passado dela. E quando a gente vê Viúva Negra, a gente vê o quão pesado esse passado era para ela. Então, as decisões que ela toma em Guerra Civil e Ultimato ficam muito mais claras em Viúva Negra. A gente entende muito mais as decisões da Nath. A Scarlett Johansson arrasou demais, ela se entregou muito nesse último papel. Assim, ela pegou toda a jornada da Nath ali e se entregou de uma forma, assim, fez totalmente sentido. A química dela com todos os outros atores tá incrível, principalmente com a Florence. A Florence se deu muito bem também com o personagem. Eu vejo a Yelena como uma Viúva Negra meio que oposta à Nath, né? Você vê a história das duas e você vê que elas têm um pouco a personalidade meio diferente, mas ao mesmo tempo elas se ligam muito por ter essa história na Sala Vermelha e terem essa família que parecia ideal e foi destroçada, mas daí no fim se reconciliam. E é muito bonito. Também os efeitos especiais, os outros atores, eles estão todos ótimos, eles estão muito bem. É tudo assim, o filme inteiro, ele casou muito bem. As piadas, as cenas de tensão, as cenas de ação, os plot twists, tá tudo casado muito bem, gente. O filme tá visualmente muito bonito, ele tá emocionante. Eu não sei se é porque a gente já vai todo emocionado, porque é uma personagem muito querida e que a gente teve que se despedir em Ultimato, e agora a gente tá tendo uma última despedida que, assim, com um quentinho no coração, sabe? E mesmo assim o filme consegue te surpreender. Às vezes você fica assim, meu Deus, ela vai morrer. Meu Deus do céu, a Nath, socorro, meu Deus. E daí você fala, não, mano, pera, já aconteceu o Ultimato aqui, a gente tem que lembrar a timeline. Mas o filme tá muito bom, Eu acho que, assim, ele não só tá entre um dos melhores filmes da Marvel, mas eu acho que ele tá entre um dos melhores filmes de ação lançados aí nos últimos tempos. Eu queria que a Scarlett Johansson parasse de falar que ela não vai mais voltar pro MCU e que eles dessem uma chance de fazer, sabe,
spin-offs ou séries aí que a Marvel tá investindo. Seria muito interessante, talvez, ver um filme ou uma série da Nath mesmo, como a assassina russa, ou ela entrando pra SHIELD, algumas missões dela. Eu acho que seria muito interessante explorar esse lado espiã, que ficou um pouco de lado no filme, porque precisava ser explorado outras coisas, e também a gente não viu tanto nos Vingadores. Eu acho que seria muito interessante, porque a Scarlett realmente se deu muito bem com o filme de ação. O filme ficou muito bom nesse quesito. Então, eu acho que seria aí uma chance da gente ter Nath por muitos anos, a nossa primeira Viúva Negra por muitos anos, e a gente finge que nada aconteceu, que ela ainda tá viva. Mentira. Mas eu acho que seria, assim, muito interessante a gente talvez ver isso um pouco. E um adendo especial, pelo amor de Deus, a abertura do filme. Assim, você começa o filme, você já tá emocionado, né? E daí entra a introdução do filme, né? E de repente entra os créditos iniciais. Gente, o que foi aqueles créditos iniciais? A minha boca foi no chão. Eu fiquei arrepiada, foi tipo nível Peter Parker. E eu fiquei assim, gente. E quando eu vi, tava saindo lágrimas no meu olho. Eu fiquei tipo chocada, impactada demais, gente. Aqueles créditos iniciais foi maravilhoso. Introduziu assim todo o contexto da Nath, o que era o passado da Nath, o que é a Sala Vermelha, o que são as Viúvas Negras. Mas assim, foi de um impacto visualmente lindo, aquela música, foi tudo assim, gente, eu não sei nem o que falar, ó, ficou gaga, tá, foi maravilhoso, aquilo ali, quando começou aqueles créditos iniciais, eu falei assim, não tem como esse filme não ser bom, não tem, é impossível, e eu estava certa, graças a Deus. E daí quando você chega no final, tem uma cena maravilhosa que faz link com os Vingadores, Guerra Infinita. E daí você já tá com lágrimas nos olhos, porque você já pega ali as referências. Capitão América curtiu. E daí você já tá com lágrimas nos olhos, porque daí você lembra tudo que vai acontecer, né? E você termina assim, tipo, o filme, meu Deus, que impacto. E daí você está lá sentada tranquilamente, esperando aqueles créditos infinitos terminarem, porque você sabe que na Marvel vai ter cena pós-créditos. E daí na cena pós-créditos, eles terminam, claro, de te fazer sofrer. A Marvel termina de te fazer sofrer, porque não basta todas as séries que eles estão mandando, não basta Ultimato e Guerra Civil. Eles estão fazendo a gente sofrer nos últimos anos. Eu acho que eles gostaram de fazer isso com os fãs, eles vão continuar fazendo. A gente tá ali chorando, na mal vibe, e de repente, pá! É outro tiro no coração, que eu fiquei assim. E vem aí um link com a nova fase da Marvel. Quem tá acompanhando aí as novidades das séries, da nova fase, pode saber o que eu estou falando. Quem não sabe, vai assistir o filme, sem spoilers, vai surtar, vai ver essa performance maravilhosa da Scarlett Johansson e vai curtir muito esse filme, porque ele é muito importante. Não só por ser um filme que a gente pediu há anos para Marvel, porque a Scarlett merecia, porque a Viúva Negra merecia essa representatividade, mas porque também ele traz um tópico muito importante. Agora, quando a Marvel consegue pegar esses assuntos que precisam ser debatidos, assuntos sérios, e eles introduzem no filme, de forma sutil, mas não tão sutil, porque você sente um tapa na cara, você sente um impacto. Fizeram isso agora recentemente com Falcão e o Soldado Invernal, e agora com Viúva Negra. Eles trazem um assunto de tráfico de mulheres e crianças. É um assunto pesado, é um assunto que precisa ser debatido, fala sobre a escolha das mulheres, como a nossa voz é calada ainda hoje, como ainda tiram o nosso poder de escolha. E Viúva Negra traz muito sobre isso. E então, assim, esse filme foi muito essencial. É muito essencial e vocês precisam ver.
É uma homenagem linda à Viúva Negra, que passou aí muitos anos com a gente nesse universo cinematográfico da Marvel.